Olá, olá, olá! Vamos agora revisar as figuras de linguagem. Para começar, o que são figuras de linguagem? São possibilidades que nós temos de brincar com as palavras para estabelecer novos sentidos. Então, vamos pensar que na língua a gente tem duas formas de se comunicar: a forma denotativa e a forma conotativa. A denotativa é com D de dicionário, então seria o sentido literal das palavras, aquele sentido mais direto, objetivo. E agora, o sentido conotativo é o sentido com C, de coração, de criatividade. Então, quando a gente usa o denotativo, é o sentido objetivo. E o conotativo é o criativo, o que expressa subjetividade, emoções, imaginação, criatividade, possibilidades, tá bom? Deixa eu falei criatividade umas 3 vezes, mas você entendeu, né? Denotativo, D de dicionário, conotativo, C de criatividade, de coração. E, para começar, vamos falar sobre metáfora, comparação, antítese, paradoxo e personificação. Vou compartilhar a tela para ir mostrando os exemplos. Esse aqui é bem curtinho, tá bom? Bora lá começar. Então, metáfora, vamos começar pela comparação. Quando a gente tem uma comparação, é uma coisa explícita. A gente usa a palavra como, parece, tal qual, para estabelecer que uma coisa é similar à outra. Então, por exemplo, ele é esperto como uma raposa. Então, eu estou pegando alguns atributos da raposa e atribuindo a ele, e essa comparação é explícita, porque eu uso a palavra como. Diferente da metáfora, que também é uma comparação, mas é uma comparação implícita, porque você não vai usar palavras como, o tal qual, parece. Você vai falar, transferir a similaridade. Você vai falar que uma coisa é outra, digamos assim. Por exemplo, você é uma raposa, de tão esperta que é, e não sei o quê. Então, quando você coloca que você é uma outra coisa, ou que alguma coisa é outra coisa, é uma coisa é outra coisa, né? Aí você tem uma metáfora. Então, comparação é quando é você compara de forma explícita, e a metáfora você compara também, mas de forma implícita. Próxima duplinha, a antítese e o paradoxo. A antítese são apenas ideias contrárias que você coloca junto para estabelecer alguma relação de sentido, mas que não formam uma contradição, você só fala coisas opostas juntas. Então, por exemplo, luz e escuridão permeiam a nossa vida. O exemplo que eu coloquei aqui. Naquela festa, alguns riam, outros choravam. Então, rir e chorar são ações opostas, mas não formam uma contradição. De fato, as coisas podem acontecer dessa forma. Alguns são felizes, outros não tão felizes, e aí é isso mesmo. Vida que segue, ideias contrárias apenas juntas. Agora, quando a gente tem um paradoxo, a gente tem a questão das ideias contrárias que formam uma contradição ou trazem uma reflexão de uma outra possibilidade, para meio que para trazer a reflexão mesmo. Por exemplo, era um silêncio, eu coloquei aqui um exemplo, era um silêncio ensurdecedor. Se é silêncio, como que está ensurdecendo? Então, é porque está chamando muita atenção, certo? Então, paradoxo, você tem ideias contrárias que formam uma contradição, que trazem uma ampliação de significado. Tudo bem? E o último que eu estou para explicar aqui para vocês é a personificação, que tem esse outro nome aqui. Personificação é fácil de entender o sentido. Personificação de pessoa, né? Lembra pessoa? Então, quando você dá uma característica de pessoas para alguma coisa que não é uma pessoa, então, para um animal, para um objeto, para uma emoção, enfim, para qualquer coisa que não seja humana. E a prosopopeia é um nome, digamos assim, mais antigo. Então, personificação e prosopopeia são palavras sinônimas. Tem escola que gosta de usar a palavra prosopopeia e tem outras que só explicam mesmo com o nome personificação. Fica aí o lembrete que as duas são a mesma, né? Tá bom? Exemplo. Então, o vento sussurrou os segredos naquela noite. Nossa, tem muito S aqui, mas tudo bem. Aqui é outra figura de linguagem, porque até a repetição do S é uma aliteração, mas eu explico isso em outra aula. O vento sussurrou os segredos naquela noite é uma personificação, porque teoricamente o vento não sussurra, você está usando o sentido criativo aqui da palavra. Então, essas são as 5 figuras de linguagem que eu tinha para explicar hoje. Metáfora, comparação implícita, comparação, uma comparação explícita, tem a palavra como, antítese, palavras contrárias que você junta e tá tudo certo, não forma contradição. Paradoxo, ideias contrárias que você junta e forma uma contradição para você ampliar o significado, reflexão. E a personificação é quando você atribui alguma coisa humana para uma coisa que não é humana.
Quem é meu aluno vai receber um quiz e uma história para treinar ali a identificação das figuras de linguagem e mais um exercício em frases para escrever ali as possibilidades ali de figuras que tem nas frases. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E, se você não é meu aluno, vem para o clã, entre em contato para saber como ser, ok? Até a próxima, pessoal!